Oi, seu bebê tem crises de choro, o famoso terror noturno, e você não sabe mais o que fazer? Os pediatras só falam que você tem que esperar, que vai passar com o tempo? Então fica aqui comigo que eu vou te contar o que me ajudou com esse terror noturno. Meu nome é Natália Fonseca. Eu criei esse canal para falar dos desafios que a maternidade nos traz e tudo que envolve a vida de uma mãe. Então teremos um pouco de tudo por aqui e vídeo novo toda terça e sexta às 18h05. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal. Mas deixa eu te contar o que ajudou com o terror noturno da minha filha. Para quem não sabe, o terror noturno é umas crises de choro que a criança entra. Vou explicar bem como era o caso da minha filha, porque algumas crianças têm aí algumas diferenças. Mas é assim, ela acorda chorando e vai chorando, e você pega, você leva pro claro, você tenta dar alguma coisa, você tenta conversar e nada resolve. A criança continua no choro, no choro, no choro. E minha filha continuava chorando por muito tempo, 40 minutos, 1 hora e meia. E era aquele choro assim, de gritar mesmo, de escorrer lágrimas, sabe? E ia chorando, não parava com nada. E aí cansava, né? Chegava a exaustão mesmo, cansava, aí cochilava. E acordava de novo naquele choro, e depois cochilava. E ficava assim, às vezes a noite toda, às vezes a semana toda. Então é bem difícil para quem tá passando por isso aí. E às vezes o terror noturno também acontece assim, algum fato que tira a criança daquele terror. O terror noturno é como se fosse assim, o acesso que a criança tem ao trauma. Porque quando a minha filha entrava na crise de choro e ela não conseguia sair por nada, às vezes um dia aconteceu de espirrar água, né? Eu abri a torneira assim para pegar alguma coisa e espirrou um pouquinho de água no rosto dela. E aquilo tirou ela. Ela, tipo assim, voltou para a realidade, sabe? É como se a criança entrasse no trauma e ela não consegue sair sozinha dali. Aí alguma coisa consegue tirá-la dali, sabe? Mas nem sempre sabe o que pode tirar a criança do terror noturno, porque se a gente soubesse, a gente faria e tudo estaria resolvido, né? Porque também já teve dias de eu perceber isso, né? Que a gotinha de água tirou ela do terror, mas já teve dia de eu molhar a mão e passar no rostinho dela e não tirou. Então a gente não sabe realmente o que pode tirar, o que não pode. E também a gente nem consegue raciocinar quando a criança está em berros durante a noite, que você já está acordada há muito tempo, há vários dias. É tão complicado que você nem consegue raciocinar. Por muitas vezes eu saía pela estrada com a minha filha, que eu moro na zona rural. Então eu saía pela estrada assim, andando, pudesse ajudar, pedindo a Deus que me ajudasse, porque eu já não sabia mais o que fazer com ela. Eu não sabia como ajudar. E sabia que ela estava em desespero, mas não sabia como ajudar. Quando a minha filha nasceu, depois ali do 4º dia, ela já começou a chorar muito à noite. Já começou a dar essas crises de choro e todo mundo falava assim, com 3 meses melhora, com 3 meses passa as cólicas. E tá, eu esperei os 3 meses, 4 meses, 5 meses e não passava. Parece que depois dos 3 meses, na verdade, parece que piorou. E aí ela entrava naquele choro e eu naquele cansaço. Eu me lembro que um dia, numa dessas noites de terror noturno, eu tinha que ficar com ela o tempo todo, meu marido tinha que trabalhar no outro dia, então eu precisava deixar ele dormir, né? Mas aí eu tava já tão exausta num certo momento, que eu não sei se você já passou por isso, mas sabe quando você quer chorar de cansaço, porque você já não aguenta mais, seu corpo já tá no limite. Eu lembro que eu coloquei ela chorando ainda, do lado do meu marido na cama. Peguei a coberta e fui pro sofá e pensei, agora ele que cuide dela, porque eu já não aguento mais, eu vou deitar nesse sofá e vou dormir um pouco, porque eu não aguento mais. E aí quando eu deitei no sofá, o celular despertou. Já tinha amanhecido, era hora dele ir trabalhar. Nossa, naquele momento que eu percebi que a noite já tinha acabado e eu não tinha conseguido dormir um segundo. Eu não sei, aquele dia, eu não sei de onde que eu tirei forças para pegar ela de novo, continuar balançando, continuar cuidando, sem surtar. Porque a falta a privação do sono, para mim, é uma coisa terrível. Não sei se você sabe, a privação do sono é uma técnica de tortura de guerra.
E pra mim, nossa Deus, é muito difícil, muito mesmo, ficar sem dormir. Quando eu resolvi buscar ajuda, né? Comecei buscando na internet, eu já tinha o contato, o Instagram de uma terapeuta holística, né, que alguém já tinha me indicado, e ela falava muito sobre a gestação, os efeitos dos traumas no bebê, tudo que a mãe sentia, o bebê sente e tal, mas eu tinha olhado assim só superficialmente, e quando a gente não estuda, não entende os pormenores de alguma coisa, a gente não acredita muito, né? A gente só olha assim superficialmente. Então, como já estava, né, desesperada, já não aguentava mais ficar sem dormir, entrei em contato com ela e comprei o curso Curando o Sono. Esse curso abriu muito a minha mente. Foi me ajudando a entender como funcionava essa questão de mãe, filha, essa questão aí da maternidade, que o bebê está em simbiose com a mãe, né? Ele está em ressonância, então ele sente realmente tudo que a mãe sente em tempo real, e na gestação ele não entende por que a mãe está sentindo certas coisas. E aí, como eu não aguentava mais ficar sem dormir, eu resolvi buscar ajuda. Então eu entrei em contato, né, com uma terapeuta holística, que eu já tinha o Instagram dela, já tinha olhado superficialmente o conteúdo dela, mas quando a gente não estuda ali os pormenores, né, não entende direitinho um certo estudo, a gente não acredita muito, né? Mas como eu estava desesperada, qualquer coisa que me falasse ali, eu ia acreditar, eu ia fazer mesmo sem acreditar e tudo. Aí eu resolvi comprar um curso dela que chamava Curando o Sono, e esse curso me abriu muito a mente, me ajudou a entender essa questão de simbiose do bebê com a mãe, essa ressonância que existe, né? Que o bebê realmente sente tudo que a mãe sente em tempo real, e ainda mais ali na gestação, na formação do corpinho do bebê, ele está sentindo e ele não sabe por que a mãe está sentindo tal coisa, e ele interpreta de forma errada, né? Isso gera muitos traumas, muitos bloqueios na vida adulta, e a gente não sabia disso, né? Então eu busquei esse conhecimento, esse conteúdo dela, porque acho que é por obra de Deus mesmo que eu já tive esse contato com essa terapeuta antes, bem antes de engravidar. E depois, tipo assim, de alguma forma, o universo já estava me dizendo que eu ia precisar desse conhecimento, né? Porque o conhecimento que essa profissional traz para o Brasil é um conhecimento novo. Ele é muito estudado lá fora. Eu falo lá fora porque eu sou do interior de Minas, aqui no Brasil, né? Não sei quem tá vendo esse vídeo de onde que é. Mas esse conteúdo é dos Estados Unidos, é da Inglaterra, ela fez muitos cursos fora, os livros que ela lê, que ela mostra no perfil dela, são quase todos em inglês. Então ela buscou esse conhecimento lá fora e trouxe, está trazendo agora para o Brasil. Então aqui no Brasil ele ainda é bem novo. E olha só, gente, o poder da internet. Eu aqui no interiorzinho de Minas consegui um estudo lá dos Estados Unidos. Olha só que maravilha isso. E aí, nesse curso, Curando o Sono, eu aprendi muita coisa, entendi muita coisa, minha mente se expandiu bastante, mas ainda não era o suficiente. Daí um tempo, eu comprei o curso que se chamava Clube de Mães da Nova Era. É um clube maravilhoso. Quem puder, gente, entra. Quem estiver assistindo esse vídeo e tiver interesse, deixa aí nos comentários que eu te passo o contato dela para você conhecer pelo menos o trabalho dela. É incrível, é maravilhoso, é libertador para as mães, sabe? É uma luz no fim do túnel. E lá a gente vê relatos de várias mães, com várias crianças, com vários problemas. Então a gente vê que a gente não tá sozinha, que aquilo não tá acontecendo só com a gente. E tem mães com dificuldades ainda maiores que as nossas. Então foi muito bom o curso. E o curso, ele ajuda a gente a expandir mesmo a consciência, a buscar a cura para o filho. A gente vai para esse curso buscando a cura para o filho. E lá a gente entende que a cura dos nossos filhos está na gente primeiro, né? Primeiro a gente tem que se curar para ir curando nossos filhos. Um parênteses que eu quero fazer aqui, gente, porque depois talvez eu esqueça de falar, é que quando você busca o autoconhecimento, quando você faz essas terapias energéticas, que você se cura algum trauma seu, mesmo que você ache, isso é tão pequenininho diante de tantos problemas que eu tenho, mas se você curou um trauma, o seu filho, a sua filha, seus descendentes não vão ter que passar por esse trauma de novo,
porque ele já foi liberado do sistema, desse sistema familiar, ele já foi liberado dessa linhagem, entendeu? Por isso é grande importância da gente buscar, da gente ir se curando. Não é só pra gente, é pra nossa linhagem, é pros nossos descendentes. Olha que coisa maravilhosa. E aí, nesse curso de Mães da Nova Era, não tem como eu resumir como ele é maravilhoso aqui em um vídeo, né? De repente, depois eu posso até fazer outro vídeo falando só dele. Mas lá eu tive a indicação de fazer a microfisioterapia pro terror noturno da minha filha. A microfisioterapia, gente, ela pode servir para qualquer tipo de problema que você tiver. Uma dor na coluna, um problema de ansiedade, um problema de depressão. Ela serve para qualquer tipo de problema que você tem. Porque se você tem um problema e ele está no físico, ele está também no mental, no emocional e no espiritual. Todo problema que você tiver, que seu filho tiver, que qualquer pessoa tiver, ele está em todos esses lugares, em todas essas camadas. E cada uma dessas terapias atua em uma camada. Então não adianta você fazer também uma sessão de microfisioterapia e achar que vai liberar do terror noturno para sempre. Não é assim. Porque essa questão do terror noturno, ela está no físico, no mental, no emocional e no espiritual da sua criança, né? Então, o meu processo foi assim. Levei a minha filha para microfisioterapia, que também é um estudo novo aqui no Brasil, tá cerca só de 16 anos. Então, você não encontra, assim, muitos profissionais. Quando você encontra um profissional, ele não tem, assim, muita experiência, né? Ele tem um pouco, porque também não tem muita gente procurando esse serviço, justamente por ele ser novo aqui no Brasil. Então, lá fui eu, cheia de esperanças para outra cidade, né? Buscar esse tratamento. Chegando lá foi maravilhoso, né? Ela me explicou muita coisa, a gente conversou muito e eu me encantei assim me encantei com a técnica, porque eu não sei como explicar. Ela passa a mão no corpo da gente, no corpo da minha filha também, do bebê, né? Que você leva, passa a mão no corpo e ali ela sabe os traumas que a pessoa tem. Qual trauma afetou qual órgão, ela te dá datas de que o trauma aconteceu. Igual na minha filha, ela sabia que com 4 dias a minha filha já tinha começado com o terror noturno, já com as crises de choro. Pelo meu corpo, ela sabia coisas que tinham acontecido comigo com 2 anos, com 15 anos. Ela sabia traumas que aconteceu com a minha mãe, em qual data. E aí, como eu fiz várias sessões, eu ia hoje, ela falava. Quando eu voltava em outra sessão, às vezes tinha acontecido alguma coisa ali naquele tempo, né? E ela me falava, em tal data, há 3 semanas ou há 15 dias, aconteceu alguma coisa que você se sentiu assim. Você se lembra? O que foi? Entendeu? E aí a gente vê que realmente as coisas batem, que não é mentira, que aquilo ali é verdade. É uma ciência muito linda, muito interessante. Eu não tem como eu entender, né? Porque eu só fui lá fazer essa. E aí a gente conversou muito. E fizemos ali uma sessão para minha filha e algumas sessões para mim. Só que assim, não adianta você limpar o peixe e não limpar o aquário. Não adianta eu ir lá e falar assim, vai resolver aqui o problema da minha filha. E eu não preciso voltar mais, eu não preciso mudar, eu não preciso nada. É só eu chegar aqui, levar, paguei ali a sessão e tá tudo bem resolvido. Não é assim. Lá eu fui vendo que eu tinha realmente que mudar muitas questões em mim, porque o que eu sentia eu passava para ela, tanto em ressonância quanto no leite materno, né? Porque o leite materno a gente passa ainda mais para a criança, ali as nossas sensações. Vi que eu tinha que mudar muito, e nessas sessões lá eu levei muito tapa na cara, muito mesmo. Eu ouvia coisas que eu pensava, como assim? Não é possível. Não é possível, não. E aí, mas eu tava ali disposta a aprender, eu tava com a mente e com o coração aberto, porque eu queria mudança na minha vida. Então eu ia perguntando, e ela também ia me perguntando de onde que vinha tal sentimento. E aí, buscando muito a fundo, fui descobrindo muitas coisas sobre mim que eu ainda não sabia. Né? Foi até numa sessão de microfisioterapia que eu descobri. Eu não gostava de uma determinada pessoa da família, e lá eu descobri por que eu não gostava. Não é que o que aquela pessoa fazia me incomodava,
me incomodava porque eu não podia ser igual a ela, não podia ter tal atitude que ela tinha. Então isso me incomodava. Às vezes a gente escuta assim: ah, o que você não gosta na pessoa é o que tem dentro de você. Aí eu ouvi essa frase, eu nunca entendi. Mas é porque não é que você vê uma atitude da pessoa, você não tem a atitude igual a ela, mas talvez você gostaria de se expressar daquela forma, ter aquela força, ter aquela voz, não ser igual a pessoa, entende? Então, quando eu entendi isso lá, nossa, foi libertador, libertador. Nunca mais a tal pessoa me incomodou, porque aí eu vi que o problema não estava nela, estava em mim. E como estava em mim, então eu peguei a responsabilidade de ver que isso é um problema meu, eu tenho que buscar tratamento, eu tenho que buscar cura para isso. E pronto, a pessoa é ela, só ela. Então isso aí foi libertador. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu comentário se você já conhece a microfisioterapia, se seu bebê tem o terror noturno, se você já ouviu falar sobre isso, deixe seu comentário que eu vou gostar muito de saber e isso ajuda muito o meu trabalho. E com esse processo que eu vivi lá na microfisioterapia, minha filha fez uma sessão, eu fiz cerca de 4 ou 5 sessões, o terror noturno da minha filha cessou, né, com algumas técnicas que ela me ensinou lá, com muita conversa e com a microfisioterapia em si, porque a microfisioterapia, ali como eu falei antes, ela passa a mão no nosso corpo, ela encontra aonde está o trauma, porque qualquer trauma que a gente viveu ficou registrado no corpo físico. E aí ela dá toques no corpo para o corpo se autorregular, ou seja, para ele liberar aquele trauma do corpo físico. Liberando do corpo físico, com a conversa que a gente tem lá, libera também do mental, do emocional. Então dá uma grande diferença. O terror noturno cessou, mas cada trauma da criança ou de nós adultos está no físico, no mental, no emocional, no espiritual. Então é como descascar cebola, fazer essas terapias energéticas. A microfisioterapia não se enquadra em terapia energética porque ela tem que ser presencial, ela é algo físico mesmo, né? Que a profissional dá toques no corpo para encontrar onde está o trauma e dá toques para liberar esse trauma do corpo físico. Então é uma ciência bem exata, assim, não tem nada de energético ali nessa questão não. Mas nessas terapias aí, em tudo que a gente está estudando, a gente vê assim que um trauma, ele é igual uma cebola. Você tem que ir fazendo terapia, tirando uma casquinha, fazendo outra terapia, tirando outra casquinha. E todos nós já viemos, inclusive enquanto bebês, a gente já vem com uma cesta de cebolas para descascar, né? Então, tem muita coisa para ser olhada. Então, o terror noturno da minha filha cessou. Aí ela passou a dormir melhor. Isso não quer dizer a noite toda, né? Mas ela passou a dormir melhor. E ali eu aprendi. Quando desse ali algum problema, alguma intercorrência, que ela começasse com o terror noturno de novo, eu identificar o que estava acontecendo. Ela me ensinou algumas técnicas para me ir contornando ali a situação. E se aquilo ali não resolvesse, né, poderia levar na microfisioterapia de novo, que poderia ser que ela reviveu algum trauma de novo, e aí causou de novo o terror. Isso, gente, a gente sabendo que cada criança já traz aí uma cesta de cebola para ser descascada, né? A gente não deve ficar comparando uma criança com a outra. Ah, meu filho já sabe isso e aquilo. Meu filho aprendeu a andar com tantos meses. Meu filho aprendeu a falar com tantos meses. E isso e aquilo, igual muitas pessoas, às vezes, nas rodas de conversa, ficam comparando. Nossa, mas seu filho ainda não fala. Nossa, mas seu filho ainda não sabe isso ou aquilo. Ah, deve ter algum problema. Claro que tem, gente. Todo mundo tem problema. Todos nós. E se a criança fala e anda e é esperta e tudo, ela tem algum outro problema para ser resolvido. Todos nós temos, entendeu? Então a gente não deve ficar comparando as crianças, nem nós adultos somos iguais, que dirá as crianças, né? A gente às vezes tem uma crença de achar que as crianças vão vir assim, embaladinhas, iguaizinhas, igual no supermercado. A gente encontra vários pacotinhos iguaizinhos. A gente vai achar que os bebês vêm todos iguaizinhos. Não vem, gente, cada um já traz a sua história, a sua genética,
a sua cesta de cebolas para ser descascada, né? Então a gente não deve ficar comparando. Mas uma coisa é certa: quando você vai para esse mundo das terapias, quando você quer buscar a cura, se você vai de coração aberto, a cura vai chegar até você. Porque às vezes a gente vai buscar uma terapia, algum médico, alguma coisa, e a gente vai lá, tipo assim, toma aqui, resolve pra mim, dando a responsabilidade pro outro. E não é assim. Aí às vezes a gente fala, mas eu fui e não resolveu nada, não adiantou pra mim, não resolveu, não funcionou. Mas espera, você foi lá buscar o quê? Você foi buscar uma solução? Certamente você não vai achar. Agora, quando você vai buscar um entendimento, uma ajuda para entender o que está acontecendo, para aí você ver qual o melhor caminho para o seu problema, para o problema da sua criança, quando você toma a responsabilidade para você e você está indo ali buscar um conhecimento, você está no comando daquilo ali, você está indo ali buscar um conhecimento, receber uma cura, sim, mas você está com a responsabilidade. Porque a coisa mais milagrosa que tem dentro das terapias energéticas é a tomada de consciência. A tomada de consciência é o ponto principal para toda a cura acontecer. Quando a gente toma consciência do porquê tal problema está acontecendo na nossa vida, que a gente tem que olhar e acolher com carinho, aí tudo muda. Aí todos os caminhos se abrem e a gente encontra uma luz no fim do túnel. Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso estar esclarecendo para você.